Empresas capixabas serão julgadas por formação de cartel. PCC aumenta a cooptação de menores para a organização criminosa. Universitários acusam faculdades de reprovação em massa. Isso e muito mais a partir de agora está no ar o Boletim ES Hoje. A gente começa o boletim de hoje com a triste notícia de um incêndio em uma residência no bairro Jardim Tropical, em Serra, que matou 12 cães. O proprietário foi encontrado com diversas queimaduras após tentar adentrar o local para salvar os cachorros. Também no domingo, e em Serra, foi registrada outra ocorrência de incêndio, desta vez em um galpão localizado no bairro São Diogo, onde estavam estacionados veículos de prestação de serviço da Prefeitura da Serra. Os bombeiros ainda estão apurando as causas dos dois incêndios. Na última semana, um dos nigerianos resgatados em um navio no Porto de Vitória afirmou que viu o navio e decidiu entrar, e assim passou 14 dias no mar. O objetivo dele e de mais 3 homens, também nigerianos, era chegar à Europa, mas eles acabaram parando no Brasil. Todos fugiram da violência imposta pelo grupo terrorista Boko Haram na Nigéria. A seguradora do navio pagará a viagem de volta de 2 dos resgatados. Roman Obimene e outro imigrante pediram refúgio no Brasil e devem ser acolhidos em um abrigo em São Paulo. Quase 8 anos depois do rompimento da barragem de Mariana, a água para consumo segue contaminada em Colatina. O município está localizado na bacia do Rio Doce e foi um dos atingidos pelo desastre em 2015. O Ministério Público Federal solicitou à Justiça Federal em Belo Horizonte a concessão de tutela de urgência para garantir a adoção de medidas que resguardem a saúde da população de Colatina, evitando o consumo de água fora dos padrões de potabilidade. Por meio da Operação Sintonia, foram identificados e presos integrantes do primeiro comando da capital, o PCC. Desde a deflagração em maio deste ano, o processo segue em segredo de justiça, mas a reportagem de ES Hoje teve acesso às informações que mostram o crescimento do PCC em território capixaba, a partir do cadastramento de menores e de ainda presos na cadeia. O chamado batismo de menores é um processo que leva no mínimo 2 anos. Com promessas de dinheiro, armas e status dentro do PCC, meninos e meninas que não atingiram os 21 anos de idade passam por treinamentos disciplinares para, como diz a cartilha, respeitar a ética do crime. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado esta semana, trouxe dados alarmantes sobre o Espírito Santo. No que se refere à segurança de pessoas LGBTQIAPN+, por exemplo, o Espírito Santo foi o que apresentou maior variação entre os anos de 2021 e 2022 no Brasil. O número de ocorrências de homicídios dolosos dessa população cresceu em 350%, saindo de 2 para 9 casos. Os casos de lesão corporal dolosa aumentaram em 87%, e de estupro o aumento foi de 171%. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, recomendou a condenação de empresas e empresários capixabas suspeitos de cartel em um processo licitatório para atender à Secretaria de Estado de Educação. As empresas envolvidas são Brasilimp Serviços, Conserve Serviços Gerais, Serdel Serviços e Conservação, Serge Serviços, Conservação e Limpeza, além das empresas, Márcio Villanova Monquem, Márcio Silva, Nacibe Haddad Neto e Vandarante Sade foram indiciados. Segundo o Ministério Público Estadual, que representou contra as empresas, o comportamento delas chamou a atenção durante o processo de licitação dividido em 4 lotes, sendo cada um em contratos de 30 milhões de reais. Hoje é sexta-feira, dia de edição semanal de ES Hoje, e eu destaco que os manguezais, que são berçários de diversas espécies de animais marinhos, terrestres e aves, têm sido ameaçados por aterros e desmatamentos. Tem economia, política e muito mais. Todo o conteúdo está no link na descrição desse vídeo. Aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Lembrando que todo o conteúdo também pode ser acessado gratuitamente em eshoje.com.br. Um dos assuntos mais polêmicos da semana foi em relação a uma faculdade particular. Segundo acusa estudantes de diferentes cursos, a instituição de ensino superior está manipulando notas e reprovando em massa na disciplina de metodologia aplicada, com o intuito de obter nota positiva no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Ao todo, mais de 800 alunos participaram de um grupo sobre reprovação na disciplina de metodologia aplicada, em mais de 5 campos da faculdade no Espírito Santo. A reclamação dos universitários é de que, sem a disciplina, não poderão se formar no semestre seguinte. Já a faculdade garante que segue protocolos rígidos de mensuração e que está à disposição dos universitários para esclarecimentos.
Nesta semana, foram anunciados dois programas que podem ajudar a fechar as contas. Um deles é o de renegociação de dívidas de pessoas físicas, o Desenrola Brasil. E para os capixabas, foi iniciada mais uma fase do CNH Social. Pelo Desenrola, as dívidas de até R$ 100 serão extintas, limpando o nome automaticamente. Acima disso, será necessário procurar os bancos e renegociar sem limite de valor. Já na esfera estadual, foram liberadas mais 3.500 vagas para a segunda fase do programa CNH Social. As inscrições seguem até o dia 28 de julho, exclusivamente no site do Detran Capixaba. Agora, vamos falar de política. A Procuradoria-Geral da República esclareceu o pedido feito ao Supremo Tribunal Federal de acesso aos dados de identificação dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Em nota divulgada à imprensa, a Procuradoria afirma que o acesso às informações dos seguidores servirá apenas para medir o alcance das postagens e que essas pessoas não estão sendo investigadas e nem terão seus dados expostos. Ainda sobre política, o senador Marcos Ubal prestou um depoimento em Polícia Federal em Brasília sobre o plano de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel Silveira. Ele falou por mais de 4 horas, mas apesar de gostar de declarações bombásticas, não quis falar com a imprensa. Bolsonaro prestou depoimento no mesmo processo no dia 12 de julho, e apesar de ter confirmado que houve, de fato, uma reunião com Marcos Duval e Daniel Silveira no Palácio da Alvorada, em Brasília, ele disse que não tinha vínculo com Duval e negou a intenção de um golpe de Estado. O Boletim S hoje vai ficando por aqui, mas a gente não encerra sem antes falar que completamos no dia 19 de julho 23 anos. E para celebrar, estamos com um portal novinho, facilitando o acesso a todas as nossas plataformas de informação. A gente quer te conectar com a notícia, de forma real, plural e atual. E assim que seguimos juntos todos os dias em shoje.com.br e nas redes sociais com @shoje. Tenham todos um ótimo fim de semana e até a próxima.